Olá, turma! A proposta do nosso vídeo de hoje é trazer algumas considerações referentes à nossa quinta unidade. Dentro da nossa quinta unidade, a gente discute um pouco a política social ao longo das décadas. Inicialmente, a política social na República Velha, passando a pensar a política social a partir de 1930, quando as políticas sociais elas são de fato fomentadas e pensadas de acordo a atender os interesses da classe trabalhadora, onde as políticas sociais elas eram limitadas e focalizadas aos trabalhadores. Identificamos que a partir do ano de 1964, justamente no período militar, nós observamos que há uma transformação das políticas sociais. Se antes, ainda no governo Getúlio Vargas, nós tínhamos uma política social voltada ao paternalismo, tanto que Getúlio Vargas era conhecido como o pai dos pobres, o que nós observamos é que justamente com o avanço do regime militar, nós temos uma outra visão da política social. Nós observamos que o país ele passa por uma transformação. O país nesse momento ele deixa de ser populista e passa a ser tecnocrático e centralizador. Então, o que corresponde a isso? O governo ele colocava que o Brasil ele deveria se transformar numa grande potência internacional. Então, dessa forma, era muito importante que o Brasil investisse aí justamente de forma que ele trouxesse uma valorização do capital estrangeiro. Então, dessa forma, o que nós observamos é que justamente nesse período há uma maior visibilidade internacional e o governo ele tinha um interesse aí de maior expansão econômica do país, né? Então era justamente o que ele dizia. Ele dizia que naquele momento o Brasil ele precisava primeiro fazer aquele bolo crescer. Depois que o bolo crescesse, aí sim seria dividido para a população os resultados. Mas a questão é que isso nunca ocorreu. Então, justamente nesse período que nós chamamos de milagre brasileiro, que é após o ano de 64, nós observamos o que tange a política social, uma política social ampliada. Em contrapartida, nós observamos que os direitos civis e os políticos, eles são estritamente restritos, né? O que observamos em decorrência aí da perseguição política, da censura que nós acompanhávamos aí ao longo dessas décadas. Então, é muito importante a gente pensar como que era a atuação do serviço social justamente nesse período, que é um período que o governo colocava a necessidade de um avanço aí mesmo econômico, um avanço de forma que o Brasil pudesse se transformar numa grande potência econômica, mas o que nós observamos é que as políticas sociais elas eram construídas muito dentro dessa perspectiva de crescimento. Um exemplo prático que eu tenho para vocês é quando a gente pensa a política de habitação. O serviço social, quando ele surge, como que ele trabalhava a questão da habitação? Por exemplo, a habitação da favela, né? Como que o serviço social pensava aí nos primórdios, ainda na década de 30? Era muito naquela noção do cuidado, que o profissional naquele momento ele teria que estar envolvido em orientar aquela população sobre os cuidados necessários, cuidados de higiene, enfim, era muito naquela noção mesmo ainda da caridade, do cuidado, da proteção. E aí o que nós observamos, principalmente a partir da década de 60, e aí quando a gente pensa a nível nacional, justamente nesse período nós estávamos identificando aí, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, o crescimento das cidades, né? Então você observava aí também a expansão das favelas e justamente neste período nós temos aí uma política de erradicação das favelas, porque justamente pensava o quê? Que as favelas naquele momento eram vistas como um epicentro de marginalidade. Então era importante que aquelas favelas elas saíssem ali daqueles grandes centros, das áreas mais valorizadas. Assim, havia um discurso aí, claro, que era pela questão da higiene da população, que aquele lugar era um lugar insalubre, que tinha propagação de doenças, mas a gente sabe que havia também a questão aí de especulação imobiliária. A população, até porque quando a população se aglomerava nas favelas, havia ali também um ponto de tensão, de mobilização por melhores condições de habitabilidade. Então, o que o governo ele fez nesse momento? Ele buscou a erradicação das favelas. E aí, qual o papel da assistente social dentro dessa política?
a partir da década de 60. O assistente social, durante a ditadura, quando a gente pensa nas favelas do Rio de Janeiro, ele tinha um caráter de justamente garantir a manutenção da ordem. Então, se o governo ele queria que houvesse a demolição das favelas, cabia ao assistente social justamente mediar essa remoção dessas famílias. Então, era justamente nesse discurso mesmo de modernização das cidades, de forma que fosse uma cidade tivesse maior progresso. Então era muito importante que nesse momento houvesse aí a remoção das favelas. Então o que o governo ele coloca? Ele coloca como discurso que a remoção da favela ela teria que ser realizada, mas em contrapartida ele ofereceria para aquelas famílias uma habitação. O problema é a gente pensar onde essas habitações elas foram construídas. Elas foram construídas muito longe dos centros urbanos, né? Foram construídas, por exemplo, como o caso da Cidade de Deus, que hoje ela não é tão mais distante da cidade como um todo, né? Hoje ela é localizada num ponto muito bom da cidade do Rio, mas a gente sabe que quando a Cidade de Deus ela foi construída, Jacarepaguá era muito diferente do que é hoje. Ela era muito menos habitável, a acessibilidade até Jacarepaguá era muito mais difícil, assim como nós também temos a Vila Kennedy. Então, o que nós observamos aí é que havia aí um interesse do governo em remover essas pessoas dessas áreas de grande especulação imobiliária. Em contrapartida, também tínhamos uma outra questão. Justamente nesse período havia um investimento muito grande para as grandes empreiteiras. O governo militar, ele acabava fechando grandes contratos e aí justamente ele colocava isso. Olha, a partir do momento que a gente vai construir essas unidades habitacionais, a gente também vai investir aí na construção civil. Então era sempre esse discurso voltado aí para o avanço, para a melhoria do país, né? Então justamente assim a gente pode observar bem aí a divisão da atuação do assistente social. Ainda na década de 30 a gente tinha aquela visão da caridade, da bondade, muito próxima também dessa visão do paternalismo, porque nós observamos que a atuação do assistente social justamente no período da ditadura ela, por vezes, tinha esse papel mesmo de mediar conflitos, de garantir a manutenção da ordem. Então, assim, o assistente social, ele era censurado, né, politicamente falando. Então, assim, a gente tinha ali a política social ampliada, até porque a política de habitação, por exemplo, as famílias elas recebiam aquela habitação, mas em contrapartida a gente também via aí os direitos civis e políticos restritos. Então é muito importante a gente ter essa visão da atuação aí do governo, né, durante a ditadura, qual o papel dele dentro da política social. Então, nós observamos aí que, de fato, nesse período, há uma modernização conservadora, e justamente por conta dessa modernização conservadora, o que nós observamos é o aprofundamento das relações capitalistas brasileiras com perspectivas da natureza monopolista. Então, o que podemos observar claramente é que é o avanço de uma política com discurso aí modernizador, mas modernizador totalmente conservador, ok? Mas pensando aí num avanço que chamamos de milagre brasileiro, de forma que a população mais pobre ficasse sempre em segundo plano, ok? Eu gostaria de agradecer mais uma vez para vocês estarem aqui assistindo o vídeo de hoje, ressaltando para vocês que em caso de maiores dúvidas eu estarei à disposição através dos canais Fale com o Professor e minhas mensagens. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.